continuando a citação aí do Bavinck, né? Toda cognição consiste de uma relação peculiar, olha aí, ó. Deixa eu voltar aqui, de uma relação peculiar entre sujeito e objeto e está construída sobre uma conformidade entre ambos. Então existe uma conformidade entre sujeito e objeto, o que não é todo mundo na epistemologia, no campo do estudo sobre o conhecimento, que reconhece, né? Muita gente vai dizer que não existe conformidade, existe uma imposição do sujeito sobre o mundo dos objetos. Num ponto de vista cristão existe conformidade, porque o mesmo Deus que estruturou a realidade objetiva é o Deus que estruturou a realidade subjetiva, ou ser subjetivo, ser que pensa. E não somente isso, ele criou uma compatibilidade entre essas duas estruturas, né? Ele criou uma compatibilidade. Esse sujeito que pensa aqui, tá? Ele consegue inferir dinâmicas na experiência objetiva que determinam as regras do jogo. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis para sustentar a realidade. Deus decretou coisas sobre a realidade. Daí é possível o sujeito inferir determinadas coisas sobre o mundo e perceber coisas sobre o mundo. Então, observe, né? Existe aí uma conformidade entre ambos. A confiabilidade da percepção e pensamento não estão asseguradas. Tá? Não está assegurada essa confiabilidade, tá? A não ser que as formas do pensamento e as formas do ser se correspondam, em virtude de suas origens, em uma mesma sabedoria criativa. Isso aí está no livro A Filosofia da Revelação do Bavinck, que foi lançado pela editora Monergismo, né? Vale a pena demais a gente ler esse livro, é muito bom. Se você quiser aprofundar nesse tema da revelação, vale demais a pena. Então o que o Bavinck está dizendo aqui? Olha que legal. Então, só podemos ter confiança naquilo que percebemos e pensamos sobre o mundo, olha que coisa forte isso aqui, a não ser que as formas do nosso pensamento, a maneira como o nosso pensamento funciona, e as formas do nosso ser, ou seja, como Deus estruturou a nossa estrutura humana, correspondam. Para que isso aconteça, é necessário reconhecer uma origem na sabedoria divina aí, né? Existe uma sabedoria criativa, né? Uma origem em Deus, para que a gente possa reconhecer essa consonância entre a ordem criada e o sujeito que pensa a ordem criada. Para que haja consonância, é necessário reconhecer uma única origem, tanto do ser que pensa, como da realidade. Tá? Isso, gente, teologicamente tem um universo de possibilidades. Tá? E é isso que Bavinck está trazendo à baila aqui na nossa conversa. É que é necessário reconhecer uma sabedoria divina como origem de toda realidade criada. Então, durante a Reforma, gente, houve aí de fato uma resposta. Lembra que eu falei para vocês aí na aula anterior? É que existe aí uma dualidade, né, mas que se transformou num dualismo. Um dualismo entre natural e sobrenatural, entre revelação especial e revelação geral, tá? Entre o que Deus coloca de conhecimento de si mesmo no mundo e um conhecimento específico de Deus que ele coloca aí na escritura, na tradição da igreja e assim por diante. Estou falando tradição da igreja porque numa visão católica, a tradição da igreja e a igreja é portadora também dessa revelação especial em algum nível. Então, durante a Reforma, houve uma certa diversidade aí, tá, gente, no tratamento dessa questão. Porém, herdeiros da Reforma, que elaboraram aí a famosa Confissão Belga, né, de 1561 a 1562, que é um bom documento do século XVI, representa bastante a voz protestante aí durante a Reforma. Olha que interessante o que a Confissão Belga vai dizer. E aí, é possível conhecer a Deus observando a natureza? Só é possível conhecer a Deus num afastamento da ordem natural e buscando aí numa instância mística esse conhecimento? Como é que funciona isso, né, em termos práticos? Então, vou ler aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, ó, que bacana, tá projetado já, é para já. Só espero que minha câmera fique no lugar bom, é para vocês acompanharem. Olha aí. De acordo com a Confissão Belga, nós conhecemos a Deus por dois meios. Olha que interessante. Lembra do duplo conhecimento? É isso aí que tem a ver com duplo conhecimento. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso em que todas as criaturas... Olha que coisa bonita, gente. É a teologia aí a epistemologia dos dois livros, né? Nós conhecemos a Deus através do livro da criação, o livro da natureza, e o livro da revelação especial, que são as escrituras, né? Pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso em que todas as criaturas grandes e pequenas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder
e a sua divindade, como diz Paulo em Romanos 1:20, está citando aí o texto de Paulo, e todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Então, esse é o primeiro livro, a própria criação. Mas existe aí o segundo livro, segunda fonte de revelação, a segunda fonte pelo qual nós podemos conhecer a Deus. Deus se fez conhecer ainda mais clara, atenção para essa ênfase aqui, ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Então observe que existe realmente alguma revelação de Deus na estrutura do mundo, de acordo aí com a confissão belga, né? Nessa confissão reformada, existe sim um nível de conhecimento que é possível de Deus na estrutura da criação, porém não é suficiente. Esse conhecimento é insuficiente, tá? É necessário ir a níveis mais profundos de conhecimento de Deus. Depois a gente vai ver que tem algumas razões porque ele é insuficiente. Uma vez perguntaram ao R.C. Sproul, né, numa aula dele aí de teologia, ele perguntou assim para os alunos dele, o próprio Sproul, né? E aí, gente, o conhecimento de Deus nas Escrituras é infalível? Sim ou não? Todos os alunos disseram sim. Aí depois ele perguntou, e o conhecimento de Deus na natureza é infalível? Sim ou não? Os alunos ficaram meio reticentes. É claro que o conhecimento de Deus também na estrutura da criação é infalível. Talvez a dúvida dos alunos seja porque existe uma ciência dedicada à natureza que é falível. Então não é que a revelação de Deus natural ela é falível, ela é infalível. Agora, os meios pelos quais nós acessamos o conhecimento de Deus na estrutura da realidade ou na natureza é que são falíveis. Eles são falíveis. Por quê? Porque a nossa hermenêutica, a nossa interpretação pode ser equivocada, assim como a revelação de Deus nas Escrituras também pode ser equivocada. Então o problema aí é a nossa capacidade de sintonizar a frequência por onde Deus está revelando o seu conhecimento. Mas que o conhecimento de Deus na realidade e o conhecimento de Deus nas Escrituras são infalíveis, não tenha dúvida, porque o Deus que criou essas dimensões e a maneira como ele quis se revelar nessas dimensões, né, elas são infalíveis. Nós que somos falíveis. Nós, o ser cognoscente, que é falível na compreensão dessa realidade.